Aqui está, o título é então o Evangelho da Democracia versus o Evangelho de Jesus Cristo. Eu escrevi montes de notas, conforme Deus me ia falando ao coração, portanto eu vou ter que ler muitas coisas para não me esquecer. Nos dias de hoje, os políticos e comentadores das televisões são verdadeiros pregadores de uma nova religião chamada a democracia. Eles vivem aquilo, eles sonham, eles acham que isso é o máximo, aquilo é mesmo a sério, aquilo é que dá resultado e mais ninguém tem como fugir a esta verdade. Nos canais de televisão de Portugal, e não só, não faltam bons evangelistas da democracia. Não há dia nenhum que eles não preguem as doutrinas dessa democracia. Os evangelistas quem são? São os comentadores políticos, são os políticos e muitas mais pessoas. Um bom exemplo de um evangelista da democracia é uma senhora chamada Ana Gomes, uma senhora política muito interessante, que se licenciou em Direito, foi chefe da missão diplomática na Indonésia, no processo da independência de Timor-Leste, foi deputada no Parlamento Europeu durante muitos anos, desde 2004 a 2019, é do Partido Socialista e é uma lutadora feroz contra a corrupção e não se cansa de pregar a democracia. Portanto, sem dúvida, é uma senhora muito ilustre e defensora acérrima desta doutrina da democracia. Como defensora da fé democrática, ela de facto não se cansa de lutar através de lutar sempre, está sempre nos debates. Através dela, daquilo que a gente ouve ela falar e tal, lutar, eu entendo como é que a democracia, segundo ela diz, não é, deve funcionar. Por um lado, pelo lado legal, o povo vai às eleições e escolhe quem quer que governe e, portanto, o povo vai se quiser e o povo, se não quiser, também não vai. É assim o lado legal. Mas, pelo lado humano, ao ouvir a senhora, não é? A gente vê que, afinal, a democracia tem outro lado, que é o povo que, por acaso, não for votar, esse povo está muito mal, porque ele tem que ser democrata, tem que ir votar. E também, outra coisa que aprendemos, ao ouvir a senhora, é que se o povo que vota em quem ele bem entende, mas se o povo não votar no político que ela gosta, então o povo está errado. Porque só ela é que sabe em quem é que se deve votar. Portanto, a democracia, afinal de contas, é assim, está a ver? Se não vota naquilo que ela gosta, já não é democracia. Bem, depois, se o partido político, como o Chega, tiver ideias contrárias a ela, então, é claro, o partido está muito mal e há que removê-lo. O chefe, que chama-se o Ventura, tem que ser removido, porque democracia é isto. Eu não concordo, portanto, tem que ser removido. Se por acaso o partido político, o dito tal Chega, estiver legalizado e tem ideias contrárias à dela, ainda por cima tem muitos seguidores, há que tirar-lhe a legalização, porque está mal. Democracia ele não pode ter as ideias dele e ser contrárias às minhas. É assim que eu estou a aprender o que é democracia. Há que aprender a tirar-lhe a legalização e assim os seus seguidores do dito partido do Chega, ficam a aprender uma lição muito importante. É que eles estão errados porque em democracia, quem não pensar como eu está doente. Porque eu é que tenho sempre razão. A ver? Então, a gente está a aprender assim. A senhora faz-me lembrar o Saulo, da Bíblia, não é? Depois virou apóstolo Paulo. Antes de Saulo se converter às doutrinas de Jesus Cristo, não se esqueça que estamos a falar do Evangelho da democracia versus o Evangelho de Jesus Cristo. O Saulo também era um acérrimo defensor das doutrinas da Igreja tradicional. E quem não pensasse como ele era preso. Ele tinha acesso ao poder, ao Parlamento de então, e ele até mandava matar pessoas, porque é assim, democracia é assim. Mas ele finalmente se converteu ao Evangelho de Jesus, está a ver? Ele converteu-se ao Evangelho de Jesus e deixou o Evangelho da Igreja tradicional e da política. Ele era um político, e então foi um homem corajoso e até inteligente, trocou toda a sua maneira de viver, passou a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo depois quando foi perseguido e nunca ele desistiu. Agora, já o Evangelho da democracia europeia é uma coisa muito mais avançada,
Porque se, por exemplo, a Rússia prender um cidadão que está aí na baila, um senhor Flantal, que a Rússia entende que deve prender por motivos internos, democracia é assim, ele não pode fazer isso, porque nós, na Europa, temos direito de entrar na casa dos outros. Bem, sabemos que a Rússia é um país independente, mas é assim, e a gente não concorda com ele e temos que lhes fazer guerra, falar mal dele, diabolizar o regime, etc. Está a ver? Isto é que é democracia. Eu só estou a dizer aquilo que eu vejo, que eu não sabia bem o que era democracia, estou a aprender. Vemos também, todos os dias, comentários e notícias de como a China está muito mal. A China é uma coisa péssima, está a ver? Porque, está a ver, a China usa mão de obra infantil e isso é péssimo. Bem, eu depois fiquei a saber que, afinal de contas, essas fábricas com a tal dita mão de obra infantil são fábricas dos americanos e dos europeus. É só uma curiosidade. E, claro, fiquei a entender que democracia europeia a China está errada porque eles não têm os mesmos usos e costumes como nós. E eles têm que mudar, porque nós é que sabemos. E eles não querem ser como nós. Ora, isso é que está muito mal, está a ver? É assim que tem que ser. Então, eu estava a estudar essas coisas e encontrei um livro muito interessante que retrata o que é democracia. É de um senador americano chamado William Fulbright, que nos anos de 1966 escreveu um livro muito conhecido chamado A Arrogância do Poder. É um livro que explica com sátira, assim que se diz, não é? A maneira dos governantes de então americanos quererem governar e ser donos do mundo. E ele era um senador importante, então eu achei muito interessante. Então, o senador conta esta história. Diz ele que havia 3 escuteiros que vieram dar testemunho ao seu líder. Testemunho de uma boa ação que fizeram. Então a ação foi que eles foram ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Então o líder disse, sim senhora, pá, isso é uma boa obra, é ajudar os velhinhos, coitados, a atravessar a rua, já têm muita idade. Então o líder perguntou-lhes, mas então porquê é que vocês demoraram tanto tempo a ajudar a velhinha só a atravessar a rua? Demoraram 3 dias para ajudar a velhinha a atravessar a rua. Então os escuteiros, né, explicaram, demorámos muito tempo porque a velhinha não queria atravessar a rua. Eu quando disse, até me rir, a velha não queria, mas eles sabem melhor, está a ver? Então foi eles obrigaram a velhinha a atravessar a rua, demorou 3 dias, não saía dali, ela não queria, mas eles é que sabem. E portanto, mesmo contra a vontade dela, ela foi obrigada a ir. É democracia, é assim, está a ver? É um conceito muito engraçado. Então, agora vamos ver o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é diferente. Porque o Evangelho de Jesus Cristo diz, por exemplo, Jesus assim, não julgueis para que não sejais julgados. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiveres medido, vos vão medir a vocês. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu olho. Como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Ó hipócrita, olha que Jesus fala. Hein? Tira a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Realmente eu começo a pensar que prefiro o Evangelho de Jesus. Quem é alguém para dizer que em termos de democracia eu é que vou dizer ao outro como é que é? Porque é que se democracia é, por outro lado, cada um tem o direito de pensar e falar o que quer, então quem é seja quem que vai dizer que eu não posso pensar diferente? É só um pensamento. Em Lucas também tem uma palavra muito engraçada que diz assim, Jesus, Lucas 18. Diz também a palavra a uns que confiavam em si mesmo. Muitas pessoas que estão em liderança na democracia, eles confiam muito neles, eles acreditam naquilo e tal. E pensam que são justos, era como eles. E desprezavam os outros. E então Jesus diz que 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, que é sempre conotado como os hipócritas, é o que eles eram, e o outro era um publicano. O fariseu estava em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros. Os outros são roubadores, são ladrões, são os palermas, uns coitadinhos, até de classe social que não presta. E jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos.
tudo. E o publicano estava de pé, nem olhava para o céu porque tinha vergonha e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou cheio de defeitos, sou um pecador. E Jesus disse: olha, o fariseu é um hipócrita e, portanto, ele não vai ser justificado e vai para o inferno. E este não, este humilhou-se, sabe que tem defeitos, toda a gente tem defeitos, e, portanto, ele está perdoado. Eu achei também este evangelho muito interessante. Depois, também a Bíblia conta, no evangelho de Jesus, uma história muito interessante, que é uma mulher foi apanhada em adultério. Então, segundo a lei antiga, e é engraçado que havia aí um juiz lá do norte que também gostava muito dessa lei, que os homens têm direito a bater nas mulheres. E até disse que estava na Bíblia. Não sei onde é que ele viu isso, mas pronto. Então, foi apanhada em adultério e trouxeram a Jesus para que Jesus desse o aval. Sim, sim, vamos lá apedrejá-la, porque está muito mal, está muito mal. Então, Jesus, em João 8, diz assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Que a grande a bronca. Se houver aqui alguém, Jesus para os outros, se houver aqui alguém que nunca pecou, então pegue na primeira pedra para tirar a pedra à senhora que adulterou. Claro que ninguém atirou pedra porque todos tinham feito coisas semelhantes ou piores. E Jesus voltou-se para a senhora e disse: olha, eu também não te vou condenar. Vai-te embora e não peques mais. Agora, Jesus vai ainda mais longe, porque a doutrina de Jesus é muito interessante. Diz assim em Mateus 23, ai de vós, ouça esta, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens e vocês não só não entram, como não deixam os outros entrarem. Olha o que Jesus fala aos mestres da lei, que são os juízes, e aos fariseus, que eram os empresários e os líderes, portanto, políticos. Ai de vós, hipócritas, que devoram as casas das viúvas, quer dizer, aproveitam-se das pessoas fracas. Percorrem a terra e mar para fazer convertidos, quer dizer, vão por todo o mundo fazer convertidos da democracia, está a ver? Mas quando consegue uma pessoa, essa pessoa fica pior, um democrata pior que este. Tudo coisas muito interessantes. Então agora, vamos ver, comparando isto com a história dos governos da Europa. Quem são os governos da Europa? A Portugal, a Espanha, a Holanda, a França, a Alemanha, a Itália, tudo países que fizeram do pior da escravatura humana. Mas isso já não conta, talvez já foi ontem, não conta. No meu tempo, portanto, no tempo do Salazar e do pai do nosso atual Presidente da República, que foi governador lá em Moçambique, a Igreja Católica, em conjunto com o Exército, queimava vivos crianças e mulheres para ficar com aqueles territórios, porque eles não queriam sair, o povo não queria sair porque tinha as machambas, como eles costumam, então há que queimá-los porque aquela terra eles não podiam lá estar. Isto, o meu padrinho, que era do Exército, ficou maluco. Eu, por acaso, não fui à tropa porque era universitário e chumbei uma vez, ou que foi, até foi de propósito, e quando era para entrar na guerra, como o soldado dizia, a guerra tinha acabado. Portanto, mas isso é assim. Então, ainda hoje, países como a França e outros estão em África com bases militares para sacar o máximo possível e roubar as riquezas. Está a ver? Por exemplo, quem é que foi matar o Gaddafi na Líbia? Foi a França. E todos nós, da Europa, concordamos. Ninguém se levanta. Eu até estou admirado como é que a Ana Gomes também não se levanta. Espera lá, eu aqui não quero o meu dinheiro aí, então vamos matar mulheres e crianças? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Ninguém fala mal disso. Então, está a ver o paralelo do Evangelho de Jesus? Uns falam mal dos chineses porque não sei o quê, e de russos, e de sei lá de quem mais, e da África, então nem se fala. Mas esquece-se o que é que nós fizemos e fazemos. Quem é que foi ajudar a América no Iraque, no Afeganistão e na Síria? Foram os nossos governantes. Então quem é o hipócrita para apontar dedos aos outros que fazem ou não fazem? Eu só estou a achar muito interessante. A ver? A América, por exemplo,
desde logo após a Segunda Guerra Mundial, achou que era um povo acima dos outros e vai de querer ser o polícia do mundo. Então, é a história dos 3 escoteiros. Demoraram 3 anos para ajudar a sociedade a atravessar a rua porque ela não queria. Os americanos sabem muito bem que se um povo sul-americano ou do Equador ou da... sei país, não quer ser como eles, eles têm que querer. E, portanto, quem tem armas, ou vai a bem ou vai a mal. Isso é que é democracia, está a ver? É uma coisa engraçada. Então, é isso que eu queria dizer. Diz assim Isaías 58. Clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, estender o dedo e falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto. Olha que coisa. Há 2 milhões e tal de portugueses a passarem fome. E eu não ouço ninguém a ajudá-los. Ouço há lucros dos bancos e da TAP e não sei lá de quem a ser distribuídos. Eu acho isso sou eu, não é? Já não é a doutrina de ninguém, é minha. Um nojo, uma falta de humanidade absurda. É? Porque como é que alguém... O que é que custava... Eu conheço muitos irmãos, trabalham no Estado, não é? E eles dizem, nós todos preferíamos que nos descontasse 20%, 30% para ajudar o próximo. Mas não! E vem o partido, não sei das quantas, lá está a democracia. Nós queremos ainda receber mais dinheiro e os outros que se lixem. Olha que é um evangelho um bocado estranho esse. Agora, Jesus também tem uma coisa muito engraçada que ele diz que o evangelho de Jesus é diferente e se vê pelos frutos. Disse assim Jesus em Mateus 7, guardai-vos os falsos profetas que vêm disfarçados em ovelhas, mas são interiormente lobos devoradores. Olha que curiosidade, lobo devorador é aquele que vai comer aquilo que não é dele. A ver? Não é engraçado isto? O povo já não tem dinheiro. E continua a ter que pagar tudo, impostos, etc. Também. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má só produz maus frutos. Não há nenhuma árvore boa que dê maus frutos. Não há nenhuma árvore má que dê bons frutos. Pelos frutos conhecereis. Então vamos lá ver quais são os frutos da religião da democracia. Bem, temos na Europa toda 89 milhões de desempregados. As vacinas é um esquema. A ver? Não podemos usar os da Rússia, porque a Rússia, como eu disse, está muito mal. A China também está muito mal. Por acaso, Israel está a usar a vacina da China, diz que aquilo é a melhor de todas. Mas nós é que sabemos, está a ver, democracia, eu é que sei. Milhões passam fome e dá-se dinheiro a bancos, a TAPs e por aí fora. Felizmente, esta semana ouvimos uma notícia de um juiz, que ainda há juízes honestos, claro que há, são mais os honestos que os desonestos, e que fizeram fim a pé. E disseram assim, não, a partir de agora já acabou. E o senhor Sarkozy, ex-presidente da República, foi preso. Em Portugal é o que a gente sabe. E eu podia-lhe contar de um monte de histórias de perseguição e de corrupção que praticaram a mim, pessoalmente. Estou a falar de juízes, estou a falar de tribunais. Cometeram crimes, fizeram de propósito para, por exemplo, um que me lembrei hoje, há bocadinho era, fizeram de propósito que eu fui convocado, ou como é que se chama isso, numa morada onde não existo. Então, o oficial tinha instruções. Qualquer pessoa da rua assinava em nome da Maná. E eu fui fazer queixa ao tribunal, mas não, o tribunal passou. Agora é diferente, porque eu arranjei advogados que sabem o trabalho e pus os juízes em tribunal. E, portanto, a coisa está diferente. E o povo que não tem como pagar a justiça? Portanto, o que é que a gente fica a concluir? Que, afinal, a democracia é isto. Os frutos da China. Agora vamos ver os frutos da China. Bem, enquanto aqui nós pusemos quase 90 milhões já na fome, a China tirou 700 milhões da fome e isso há mais pessoas prósperas e ricas do que no resto do mundo. Portanto, eles devem estar muito mal. E foi em 20 anos. Eles, com a Covid, já resolveram a coisa, ajudam o próximo e têm a economia que não para. Mas nós é que sabemos. Por isso é que nada funciona. Já estamos nisso há um ano. Portanto,
Como é que a gente sabe? Quem é que tem razão? É pelos frutos. O Evangelho de Jesus fala que há profetas verdadeiros e falsos. E é através dos frutos que a gente vê. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas os profetas da doutrina da democracia também dizem: nós é que somos o caminho. Está a ver? O caminho não é a Rússia, nem a China, nem o comunismo, nem a igreja. Nós, os democratas, é que somos o caminho. Nós é que sabemos o caminho. O caminho é este. E, portanto, muitos democratas, seguidores da religião da democracia, são ateus. Portanto, dizem que Deus não existe. E se por acaso existe, as doutrinas de Deus não são o caminho. Eles é que sabem o caminho. Até os democratas têm muitos seguidores de Deus também, os católicos e outros, até evangélicos, que dizem, ok, Deus existe, mas no final Deus não é o caminho. Por isso esses crentes não vão à igreja, porque esse não é o caminho, está a ver? Nem tem nada que seguir as doutrinas de Jesus, porque o caminho verdadeiro não é o de Jesus, é o da democracia. É engraçado, não é? E depois ficou admirado porque é que cada vez estamos mais ao fundo. Porque pelos frutos a gente vê. Parece que os frutos da democracia, parece não, toda a gente está farta. E depois, claro, os políticos mais velhos estão furiosos porque agora surgem novos, porque toda a gente está farta dos velhos, é só mentiras e esquemas. Mas isso eu vou dizer, não é? Porque de facto a coisa é assim. Eles acham que eles é que têm o caminho certo e eles é que têm a verdade. Jesus diz, não, eu é que tenho a verdade, eu sou a verdade. Mas eles, não, qual Jesus? Não, nós é que temos a verdade. Mas os frutos dizem o quê? Que afinal não têm. Então, o que é que está a acontecer na Europa, principalmente em Portugal? Felizmente já há muita gente a dizer isso. Nós estamos numa ditadura de uma minoria que nem obedece às leis. E numa escravatura. O que é que você pode chamar a um regime em que uma pessoa trabalha meio ano para pagar impostos? E quando a pessoa é obrigada a fechar a loja, não tem emprego, etc., e essa gente não ajuda. E pega no dinheiro e ajudam-se entre eles. Entre eles. A nós não. Só há um nome. É a escravatura. Cada vez há mais pessoas a falar disso. E assim nós vemos que a história dos 3 escuteiros é verdade. Ou seja, os escuteiros fizeram uma boa ação. Foram ajudar a velhota a passar a passadeira. Demoraram 3 anos porque a velha não queria isto. Não quer. E muita gente já não quer esta democracia. Portanto, estão errados. Que isto é que dá certo, está a ver? Matar o próximo, ir para as guerras, ser aliado de quem? Dos americanos que continuam a ter, como é que são? Centros de tortura. Isto é que está certo. Porque eles têm dinheiro, portanto, a gente tem que ter o dinheirinho deles. Não, meus amigos. Agora vocês, muitos dizem assim, mas porquê é que este homem, volta e não volta, fala nisto? Eu vou dizer porquê. Porque muito crente, vou falar de crentes sinceros, seja católico, evangélico, protestante, ortodoxo, que você quiser chamar, ainda não entenderam que ou segue o evangelho do mundo ou segue o evangelho de Jesus. Mas se ele seguir o evangelho do mundo, ou da democracia, como eles chamam, ele não vai ter frutos. A árvore não é boa. Os frutos estão à vista, todo mundo está a ver. Só há um evangelho que dá bons frutos. É o evangelho de Jesus. E, portanto, é isso que nós temos que entender. O evangelho de Jesus é o único que dá frutos. Por isso nós temos visto muitos milagres no meio dos homens de negócios. Então nem se fala. Nem se fala. Porquê? Porque quando uma pessoa é um empresário, segue o evangelho de Jesus, ou seja, as regras, as doutrinas de Jesus. No caso financeiro, ele semeia para colher. Ele não fala mal, não aponta dedos. Enfim, uma série de coisas. O que acontece? Deus é com ele. Deus é com ele, como Deus é Deus, ele supre todas as necessidades. Agora, os seguidores do evangelho, da democracia, mesmo quando estão aflitos e pedem ajuda, o governo já não anda a dizer que vai ajudar os homens de negócios e ainda ontem estávamos a dizer, até hoje não recebi nada, já vai quase um ano. Portanto, do nosso lado, o nosso chefe ajuda mesmo. Do lado deles não ajuda. Portanto, por que é que eu estou a dizer isto? Porque tem que haver uma consciência muito profunda
de que o mundo jaz no maligno, conforme Jesus disse. Quem manda lá é o diabo. Usa-se de pessoas para enganar, matar e roubar. E, portanto, é isso que nós estamos a ver. Mas o lado de Deus é completamente distinto. Jesus disse, eu é que sou o caminho. Eu é que vos digo como é que vocês vão andar. Eu é que sou a verdade, eu é que vos dou a verdade, as regras de Deus. E eu sou a vida, porque eu dou vida. Os outros não dão vida, outros dão morte. Outros dão fome. Jesus dá vida, cura, sara, resolve problemas. Portanto, o crente tem mesmo que se compenetrar que se ele quiser ser aliado daquela gente, ele não vai se ingrar. Ou se ele quiser ter um pé lá e um pé cá, não vai se ingrar. E hoje nós estamos numa zona muito interessante. O Apocalipse está em toda a força. Tudo isto que estamos a assistir com o coronavírus e etc. são verdadeiros avisos de Deus. Está a ver? Eu vou dizer aos juízes e aos políticos. Com esta cena do Sarkozy, Deus me disse que Deus começou uma nova era em que os juízes vão ser presos por cada vez pessoas que já estão tão fartas de tanta mentira, tanta fome, tanta maldade, vão fazer queixa à CE e outros órgãos, onde há pessoas honestas, não é como aqui. E, portanto, eles não vão largar, pode demorar 1, 2, 3, 4, 10 anos, mas vai buscar. E os Sarkozys vão multiplicar. Já o ano passado, donos de países, o Presidente da República e filhos e etc., foi no mesmo caminho. E Deus está a fazer isto. E Deus está-me a usar de mim, não é para chatear, é para dar avisos. Volta-te para Deus, pá, para isso. Arrepende os teus caminhos. Porque o teu pecado vai atrás de ti. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, assume que pecou, pede perdão e é lavado. O pecado para de ir atrás da pessoa. Mas a pessoa não faz isso e o pecado vai atrás da pessoa. Até que a pessoa cai, desgraçada, família, tudo. Portanto, pessoa sábia, volte-se para Deus. Nós estamos a ver também que Jesus, que monta o cavalo branco e que tem os seus seguidores, somos nós, o exército de Deus, está a lutar contra os outros cavalos que são o cavalo da fome, o cavalo da guerra, o cavalo das doenças, que vem no Apocalipse, que são os demónios, que trazem essa maldade, usam circunstâncias, usam de pessoas, usam de guerras, um monte de coisas. E nós temos que entender que temos uma chamada. Nós somos chamados para este tempo. É um tempo impressionante. É impressionante. Os bichos estão a dizer, apóstolo, nunca vi tanto milagre na minha vida. Toda a pessoa que até andava afastada passa a andar com Deus certinho. É trigo limpo. Aquilo é de imediato, Deus abençoa. Mas a pessoa que sai da proteção de Deus é só problema, é só chatice. É isso que a gente está a ver. Portanto, se você é uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, está-me a ouvir, você vai concordar com a minha sátira, é assim que se diz, não é? A minha sátira do Evangelho, da democracia, o Evangelho. Mas volte para Deus. Há muita gente absolutamente a rastros. Psicologicamente, os médicos dizem com muita razão, porque eles sabem algumas coisas que nós também trabalhamos com isso, porque somos pastores. As pessoas estão desesperadas. Você até pode curar fisicamente uma pessoa, mas se ela já perdeu a esperança, ela vai morrer. E depois não consegue ter comunhão com a família. É um desastre social, total. E, portanto, se você é uma dessas pessoas, volta-se para Deus. E adota a luta de Deus. É uma luta boa, para ajudar o próximo. Não é só para dar de comer. Deus quer ser o Deus dessas pessoas que estão lá fora. E tu, meu amado, que és um empresário ou uma mulher de Deus, nunca te esqueças, tu tens uma chamada. Tens uma chamada incrível. Não é igual à minha. Os teus talentos não são iguais aos meus, cada um tem os seus talentos, e põe os teus talentos ao serviço do Senhor. E o que é o mais importante de tudo? Qual é o maior segredo de todos que eu tenho ensinado? E você pode estudar este livro, que é Segredos de Finanças. Deseja profundamente, do fundo do teu coração, ser um abençoador. Tipo pode ser. Não queres ser abençoado. Eu louvo a Deus, cada vez mais é isso que a gente está a ver os nossos membros serem. Estamos também a ter muita gente que está a entregar a Jesus porque, felizmente,
descobriram que só Jesus é que os pode salvar. Mas nós não podemos ficar apenas contentes porque nos estamos a safar, até muitos estão até a ficar melhor que estavam antes, porque é a bênção de Deus. Nunca podemos perder de vista. Muita gente a sofrer lá fora. E Deus ama essas pessoas. É para isso que Deus nos está a abençoar, para sermos abençoadores. Felizmente, estou muito, muito grato a Deus por todos os membros da Igreja Maná e vizinhos estarem a ajudar. Eu fico comovido e digo sem vergonha, às vezes eu choro, porque é a coisa mais importante, sermos humanos, ver o próximo sofrer, damos-lhe a mão, damos-lhe isto, aquilo, aquilo outro, porque só não damos o que não podemos, e isso agrada muito a Deus. Isso é o que mais agrada a Deus. Amar a Deus acima de tudo e depois amar o próximo. Não é o egoísmo, não é a má vontade, não é os esquemas e mentiras. Isso, quando se trata do empresário, ele tem que se lembrar todos os dias. Eu tenho a minha chamada, que é fazer negócios sobrenaturais, Deus é meu amigo, e então eu vou contribuir cada vez mais e mais para a obra de Deus. Pensa bem, eu estou a estudar agora o lado das Indonésias, das Tailândias, da China, que eu não conheço nada disso, da Índia. Bilhões de pessoas a sofrer fome, a sofrer doença, a sofrer toda. Nós vamos levar Jesus a essas pessoas. São pessoas maravilhosas por quem Jesus também deu a vida. Mas é preciso dinheiro. E Deus vai colocar o dinheiro na mão de todos. Portanto, senhor homem, mulher de negócio, contribua. Do fundo do seu coração, dê o seu melhor, estica a sua fé. Dê ofertas especiais com fé. Vai ver como Deus vai abrir portas fenomenais. E você nunca se esqueça que essas bênçãos não vêm de ti, vêm lá de cima. Então, aproveite para, neste momento, semear. Se não tem como enviar digitalmente, né, por banco, ponha no envelope a semente 2, escreva lá, semente, como homem de negócio do Clube Executivo. Porque no Clube Executivo é a sala onde Deus fala para ti. Não é a cozinha, nem o quarto de dormir. A ver, na tua vida privada é ao domingo e à sexta. Homem de negócio é aqui. E na reunião do Clube Executivo é em cada igreja. E, portanto, semeia hoje. Semeia, meu irmão. Estica a tua fé. E Deus vai abrir portas que tu nem sonhas. O que Deus tem reservado para ti, tu nem sonhas. Eu falo por mim. Algum dia eu ia pensar que estava aqui, que vou não sei para onde, não sei o quê. É o que tem reservado para ti. Então, prepara a tua semente agora mesmo. Vamos lá então ouvir a música. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador.